seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MB Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu estou aqui para resolver mais uma dúvida trazida por vocês nos comentários aqui de outros vídeos da Academia MB Pro. E dessa vez a gente vai resolver a ordenação de colunas dos nossos parâmetros de campos. Então, como é que a gente faz para deixar uma ordem fixa no gráfico ali toda hora que a pessoa trocar os parâmetros de campos que a gente estiver usando? Isso é super simples de a gente fazer no Power BI. A gente vai ter dois exemplos na prática aqui para você como resolver isso de uma vez por todas. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora de nenhum novo conteúdo. E vamos para mais uma vez respondendo a dúvidas de vocês aqui, tá? Então, o nosso amigo Alberto de Castro comentou lá no nosso outro vídeo, que eu super recomendo também, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? 3 truques com parâmetros de campo no Power BI. O nosso amigo Alberto perguntou o seguinte: se é possível ter uma ordenação para cada parâmetro de campo? Porque quando a gente cria ele no Power BI e a gente vai trocando eles, a ordem no gráfico ela vai se contorcendo um pouquinho ali. A gente vai ver isso na prática. Como é que a gente pode ajustar isso para que cada parâmetro tenha a sua própria ordem ali, de acordo com a sua escolha, de acordo com uma necessidade específica ali, tá? Você pode fazer da seguinte forma, tá? E agora a gente vai para o Power BI. Eu tô com uma base de dados de vendas aqui super simples, não vou passar por ela aqui, tá? Porque não tem necessidade da gente ver isso. E vamos direto para a prática aqui. Primeiro eu vou criar um parâmetro de campo aqui na guia de modelagem, novo parâmetro campos aqui. E eu vou selecionar algumas colunas da minha base aqui. Então eu vou selecionar a coluna de país, de nome do mês, de produto, de segmentos. Aqui é o suficiente para a gente demonstrar essa dúvida do Alberto na prática. Então ele criou o filtrozinho aqui para a gente. E a gente vai criar um gráfico de barras aqui para a gente ver esse exemplo na prática, tá? Então eu vou trazer aqui meu parâmetro para dentro do meu gráfico e vou trazer também a coluna de vendas aqui da minha tabela principal. Então, naturalmente, como a coluna Country ali, país, foi a primeira que eu selecionei, ele vai mostrar aqui país para mim. Se eu selecionar uma outra coluna, ele vai mostrar aqui o mês, o produto e etc. aqui para mim. Naturalmente, ele vem aqui em ordem decrescente, do maior valor para o menor. A gente consegue ajustar isso se a gente vier em classificar eixo e mudar aqui para ordem crescente também. E ele vai se manter para todos os parâmetros, tá? Mas o que acontece se, por exemplo, aqui no nome do mês eu quiser que esteja em ordem aqui os meses, por exemplo, tá? Se eu vier aqui em classificar eixo e botar por nome do mês, primeira coisa que ele não vai ajustar muito bem, tá vendo? Ele vai colocar aqui, isso a gente já vai acertar. Ele colocou em ordem alfabética aqui certinho, mas não é a ordem correta dos meses, né? Então ele ficou dessa forma aqui. Só que se eu trocar novamente e voltar para o nome do mês, vocês vão ver que ele vai se desfazer e vai manter de novo a ordem decrescente. E essa é a nossa principal preocupação aqui. Porque se alguém trocar isso aqui e voltar, já perdeu completamente a ordem. O que eu faço para manter essa ordem fixa aqui nos meus parâmetros de campo? Eu vou começar aqui pelo nome do mês para ficar mais fácil, tá? Porque dentro da minha base de dados, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte: a gente vai utilizar a opção de ordenar por outra coluna. Como é que a gente faz isso? Dentro da nossa base de dados, a gente tem tanto a coluna mês como número do mês, tá? Então essa aqui é a mais fácil da gente fazer isso. Porque a gente já tem o mês aqui, e aqui seria o número que dá a ordem equivalente àquele mês. Então, se eu colocar aqui em ordem crescente, eu sei que 1 sempre vai ser janeiro, 2 sempre vai ser fevereiro, e assim por diante. Então, isso aqui me dá a ordem natural dos meses. E eu posso pedir para o Power BI considerar essa ordem aqui como a ordenação dessa coluna. Como é que eu faço isso? Seleciono a coluna aqui de nome do mês, venho em classificar por coluna, e vou lá, acho aqui month number para ele considerar aqui, tá? A partir do momento que eu faço isso, na hora que eu vier aqui de volta para o meu gráfico, eu venho aqui, ó, nos 3 pontinhos, classificar eixo, e eu posso desmarcar o soma sales aqui, que ele vai pegar a ordem natural lá que eu fiz aqui na minha base de dados. E aqui que vem um grande pulo do gato, porque uma vez que eu faça isso, na hora que eu mudar de novo, ele não vai mais sair da ordem. Ele vai manter a ordem que eu defini lá na minha base de dados. Então, por mais que eu troque aqui, todas as outras colunas estão na ordem decrescente. E quando eu for para o nome do mês aqui, ele vai pegar a ordem certinha. Como é que eu faço isso para uma outra coluna agora, por exemplo?
Vamos pegar a coluna de segmento para a gente ver outro exemplo aqui, já que eu não tenho direto a informação na minha base de dados. Primeira coisa, a gente vai precisar definir uma ordenação, tá? Tem várias maneiras diferentes de fazer isso. Eu vou te mostrar uma aqui nesse vídeo, que é através do Power Query. Então vou lá em transformar dados e a gente vai criar uma nova coluna para dar a ordenação aqui disso, tá? Novamente, isso é uma maneira de fazer. Se você sabe fazer isso em DAX, pode fazer em DAX, fica à vontade. O que você precisa é de uma coluna com números equivalente à ordem de cada valor. Importante, só pode ser um número para cada valor que você tem aqui, tá? Então, primeiro eu vou vir aqui em adicionar coluna, coluna condicional. Eu vou chamar essa coluna aqui de ordem segment, que é o nome da nossa coluna. E aqui, se a minha coluna segment, deixa eu chegar um pouquinho para cá. Se a minha coluna segment for igual a government, ele vai ter então, deixa eu acertar aqui que faltou um N aqui, a ordem dele vai ser 1, vai ser o primeiro da lista. Se for igual a mid-market, eu quero que ele seja o segundo da lista, por exemplo. Se ele for aqui igual a channel partners, eu quero que ele seja o terceiro. Se ele for agora, por exemplo, small business, eu quero que ele seja o quarto. E se ele for enterprise, eu quero que ele seja o 5. Se eu tiver mais variações aqui, eu preciso adicionar uma a uma, tá? De novo, essa é uma maneira de fazer. Se você quiser importar uma planilha de Excel aqui com toda essa lista e toda a numeração e trazer isso para essa tabela, também é super válido. Se você quiser fazer em DAX, é super válido. Você só precisa ter essa coluna com um número ali, tá? A gente vai fechar e aplicar aqui. E pronto, eu já tenho a minha coluna criada. Uma vez que eu tenho minha coluna criada, vou lá na parte de dados, aqui, seleciono a coluna segment e novamente vou em classificar por coluna e a gente vai classificar por essa nova coluna que a gente criou. E pronto, eu vou vir aqui de novo no meu gráfico, classificar este e vou desmarcar aqui soma de sales, tá? Ele vai pegar exatamente pela ordem que eu defini lá. Então, government primeiro, mid-market, channel partners, small business, enterprise. Lembrando que essa ordem fica fixa aqui, tá? Então, tanto no segmento quanto no month name, ele vai respeitar a ordem que eu defini lá do outro lado, sem problema nenhum. E aí fica mais uma dúvida de vocês respondida aqui através de vídeo. E mais uma vez eu incentivo a vocês, primeiro, se não deixou o like nesse vídeo ainda, vamos lá, né? Já deixa o seu like aqui, não se esquece de dar aquele apoio, aquela força ao canal para a gente continuar trazendo isso aqui, esse tipo de conteúdo e respondendo o problema de vocês na prática aqui no canal da Academia BPro. Então, também se inscreve no canal, não se esquece. Quem sabe o vídeo que você pediu aí em outra semana não está sendo lançado nessa semana e você perdeu porque você não está inscrito, não está com as notificações do canal ligada e aí, às vezes, perdeu a solução para o problema que você mesmo trouxe aqui pra gente, tá? Comenta aqui embaixo também o que você quer ver para os próximos vídeos, qual o problema que está te afligindo aí no seu dia a dia. Quem sabe isso não vira um vídeo aqui no canal para a gente resolver a sua dor na prática. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.